Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Linha de Montagem Autodata. Este é um espaço que foi criado para ser um ponto de encontro aberto, direto e qualificado para que a gente possa debater todos os assuntos que movem o nosso setor automotivo brasileiro. Antes de começarmos, vale lembrar que o nosso programa conta com o apoio da Scania, uma parceria que nos acompanha desde o início desta jornada. Então, como sempre fazemos, vamos começar com um rápido passeio pela linha de montagem da Scania. O tema de hoje é estratégico, visionário e cada vez mais presente na agenda das montadoras. Estamos falando das novas prestações de serviços em mobilidade que praticamente todas as marcas estão colocando aí no ar hoje, né? O modelo tradicional de comercialização de veículos está se transformando rapidamente. O que antes era só venda, hoje também é gestão de frota, locação, compartilhamento, serviços conectados, uma série de coisas diferentes, né? E a cada dia que passa, esse tipo de serviço ganha mais importância. Para nos ajudar a entender um pouco mais essa nova dinâmica do mercado, né, nós recebemos hoje um convidado que está exatamente no centro desse movimento, que é o Roger Armelini, diretor regional de mobilidade da Toyota e Deputy CEO da Quinto do Brasil. Roger, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Márcio, eu que agradeço o convite. Para nós é sempre um prazer debater esse tema e conversar sobre os novos rumos aí da mobilidade aqui no Brasil. É um tema muito diferente, realmente, né? Então, antes da gente começar, cara, explica rapidamente para a gente o que é exatamente esse teu trabalho na Toyota e o que é a Quinto. Vamos lá. Acho que o trabalho a gente descobre, cada dia tem uma coisa nova, né? Porque a gente realmente tem como função dentro da Toyota da América Latina desenvolver novos serviços de mobilidade. Como guarda-chuva desses novos serviços de mobilidade, a Toyota criou a marca Quinto, né? É uma marca global, essa marca está em mais de 50 países hoje, aqui na América Latina, não só no Brasil, em outros 15 países, então ao todo são 16 países que já oferecem serviços de mobilidade sob esse guarda-chuva da Quinto, né? E efetivamente foi uma decisão até ousada da Toyota há 5, 6 anos atrás, de realmente criar algo diferente, não usar diretamente o nome Toyota, mas claro, né, ter todo o apoio do ecossistema da Toyota, mas criar uma identidade própria, entendendo que esses novos serviços de mobilidade têm que também entregar coisas diferentes para um público diferente, que até então a Toyota não estava tão acostumada a lidar. É o público que, ao invés de comprar o carro, prefere usar o carro, né, já seguindo essas novas tendências de gerações mais novas. Então, foi um movimento estratégico da Toyota, que decidiu lá em 2018, um pouquinho antes disso, que deveria fazer uma grande transformação e se tornar uma empresa de mobilidade, né? Transformar de uma montadora de veículo e evoluir para uma empresa de mobilidade, uma grande mudança estratégica. E para isso a Quinto foi criada. E você era da área comercial, como é que você chega nessa estrutura da Quinto? Eu tenho quase 30 anos já na indústria automotiva, sempre na área comercial, mas aí por todas as cadeiras da área comercial, então vendas, pós-venda, marketing, novos negócios, CRM, relacionamento com o cliente. E aí me deram esse desafio lá também em 2018 de começar a criar aqui no Brasil inicialmente, Brasil e Argentina, né, como região, e depois expandir isso para os outros países, criar essa área de mobilidade onde a gente deveria trazer novos serviços, né, além da produção de veículos, agregar ao carro em si o serviço de mobilidade, ou seja, a utilização do serviço sem a propriedade propriamente dita. Bom, então você tá nessa história da Quinto aqui desde o lançamento dessa marca Quinto aqui Desde antes do lançamento, desde a parte de planejamento também. Então você construiu isso do zero e pelo que eu entendi da história de vocês, né, é uma operação que hoje já tem 120 colaboradores e vocês já locaram mais de 16 mil veículos aí pela América Latina inteira, né? Qual é o balanço que você faz, principalmente nesses últimos 5 anos, que é quando, a partir da pandemia, eu acho que isso começou a criar corpo, né?
E o que esse ritmo de crescimento revela sobre esse potencial de mobilidade como serviço, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo? Vamos lá, a gente efetivamente começou a fazer testes e a prestar serviços de mobilidade aqui na América Latina em 2018, na Argentina, com um serviço de car sharing. Depois isso veio em 2019 para o Brasil, junto com o lançamento do Corolla Sedan Hybrid Flex. Na época a gente lançou esse serviço junto aqui no Brasil e foi muito interessante que foi um impulsionador, inclusive das vendas do Corolla Sedan híbrido naquela época. Foi o primeiro veículo híbrido produzido aqui no Brasil e os clientes descobriram essa modalidade de aluguel de curto prazo, que até então foi o nosso primeiro serviço prestado, como um test drive estendido, principalmente com a tecnologia que estava chegando ao Brasil, que era a tecnologia híbrida flex. Então a grande maioria de aluguéis que a gente fez do carro, a utilização do Corolla Sedan naquela época, eram de clientes que estavam interessados na compra, clientes novos para o Corolla, para a Toyota, ou clientes já fiéis, né, do Corolla há muito tempo, que queriam testar a tecnologia híbrida. Então ficavam com o carro uma semana, 4 dias, 3 dias, um final de semana, para efetivamente sentir o que era a tecnologia e tomar a decisão de compra depois. E foi um grande alavancador das vendas do Corolla Sedan híbrido no início. Depois daí, globalmente, a Toyota, né, lançou oficialmente a marca Quinto e a gente fez a mudança desse serviço aqui no Brasil e na Argentina de uma vez em julho de 2020, no meio da pandemia. Também outra decisão ousada da Toyota de começar um serviço novo em plena pandemia, mas que foi também impulsionado pela questão da pandemia. A gente começou então o Quinto Share, que é o serviço de aluguel de veículos através do nosso aplicativo da Quinto, onde o cliente pode alugar veículos da Toyota em todas as concessionárias Toyota do Brasil, da Argentina e desses 16 países que a gente tem em operação hoje. Então é uma forma mais simples, uma forma segura, uma forma transparente do cliente ter acesso a um veículo da Toyota e sempre de uma forma próxima, porque a capilaridade da rede Toyota é bastante grande em toda a América Latina. Então esse foi o primeiro passo. E o fato da pandemia, né, também ter impulsionado, foi um momento em que as pessoas estavam voltando, precisando se locomover de novo, mas o transporte público era um grande ponto de interrogação por causa da aglomeração, etc. Então a gente teve uma grande procura por aluguel de veículo. Então as pessoas estavam precisando se locomover, não tinha a confiança do serviço público e partiram para a utilização do veículo ao invés da posse. Logo depois disso, em novembro de 2020, a gente começou o serviço, que é o grande serviço da Quinto hoje no Brasil e na América Latina, que é o serviço de gestão de frota para clientes corporativos, um serviço B2B, que é o que realmente impulsionou o nosso crescimento. E daí a gente chegou já a mais de 17 mil carros entregues aqui no Brasil. Em toda a América Latina, se a gente for contabilizar todos os veículos entregues, a gente já passou de 20 mil carros. Então, assim, mostra um potencial grande. O Brasil, principalmente na América Latina, é um país bastante maduro para o mercado de gestão de frota corporativa e é um mercado que está evoluindo bastante rápido também para a parte de carros por assinatura, para clientes pessoa física. Nos outros países, a Argentina vem logo atrás com um mercado em amadurecimento da questão de gestão de frota. As empresas estão descobrindo essa modalidade, os benefícios da gestão de frota terceirizada agora. E aí os demais países também partindo para esse modelo. Agora, você tocou num assunto bastante interessante, né? Teoricamente, a Quinto nasce para atender cliente final, para atender pequeno porte, médio porte, cliente, o consumidor do carro, né? Mas em algum momento, realmente, vocês tiveram essa virada para o corporativo, e pelo que você está falando hoje, é o principal braço do teu negócio, é o cliente corporativo, né? Esse movimento foi planejado ou ele aconteceu porque o mercado te empurrou para isso? Não, ele foi planejado. Ele foi planejado porque, apesar de ser uma novidade para o Brasil e para grande parte dos países na América Latina, a Toyota tem uma longa história já de experiência e de serviços relacionados ao que a gente chama de leasing operacional ou full service leasing, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, como para empresas. Por exemplo, a gente tem uma operação há quase 40 anos já na Austrália, com 200 mil carros em operação, para atender
pessoa jurídica, para atender serviço pesado com Hilux, né? Serviço de mineração é bastante forte, o segmento de mineração é bastante forte na Austrália, assim como é no Brasil e em outros países da América Latina, e a Toyota já tem esse serviço lá há mais de 40 anos com uma expertise gigantesca. Na Europa a mesma coisa, mais voltada aí para a questão de uso executivo, de uso individual, mas o leasing na Europa, principalmente em países como o Reino Unido, né, países do Reino Unido, é bastante forte. E também a Toyota já tem essa experiência a longo prazo. Então, assim, já era um movimento pensado, mas efetivamente a gente teve uma receptividade muito boa do mercado brasileiro. E sem dúvida nenhuma pelo nome da Toyota. Então aí que eu menciono que o ecossistema, apesar do nome Quinto ser um nome diferente, o ecossistema Toyota suporta muito esse serviço. Então toda a parte de rede de concessionários, a qualidade dos carros, o serviço da Toyota é reconhecido, isso ajuda a abrir as portas para uma empresa nova como a Quinto. A credibilidade da marca Toyota aí pesa, né? Agora, pelo que eu estou entendendo, então essa questão da locação comercial, vamos chamar assim, ou do serviço comercial, né, é um grande negócio no mundo inteiro, né? Mas vamos voltar de novo ali para a pessoa física, né? Teoricamente nasceu para atender pessoa física, por isso que eu estou falando isso. Esse serviço para a pessoa física ainda é uma aposta, ou você acha que aí nos próximos anos isso também vai tender a crescer de uma forma consolidada? Não, eu diria que não é mais uma aposta, eu diria que é uma tendência que vai crescer. Ele tá no momento de maturação, né, em todo o mercado. Então a gente tem movimentos, não só da Toyota, de outras empresas, de crescimentos e reduções de acordo com momentos de mercado, porque uma série de variáveis influenciam na disponibilidade, na atratividade, no preço do aluguel do veículo para uso pessoal, seja de curto prazo, seja para prazo estendido, como todo mundo conhece mais como carro por assinatura, né? Então, assim, é um modelo que traz vários benefícios, desde praticidade, eficiência, até sustentabilidade, porque a gente tem, em alguns casos, a gente tem aluguel de segundo ciclo, terceiro ciclo, que a gente chama, que é estender a vida útil do carro o máximo possível, né? Então, assim, ele tem uma série de benefícios, mas ele também sofre com variáveis de mercado, como, por exemplo, taxa de juros, influencia muito na atratividade, no custo de entrada nesse segmento, o preço dos veículos, disponibilidade de veículos, outros fatores internos também de economia. Então, assim, quando a gente vê uma economia mais pujante, empresas e pessoas mais otimistas, né? Então elas têm mais abertura para testar novos modelos. Quando você tem uma retração da economia, geralmente as pessoas postergam, né, grandes mudanças. Então tudo isso acaba impactando a velocidade em que esses novos serviços se desenvolvem no mercado. Então a gente tem mercados aqui na América Latina em que está escalando muito rápido, e tem mercados que sentem um pouco a volatilidade da economia. Em geral, na América Latina, todos os mercados são voláteis, tanto econômica como politicamente. Então, isso acaba influenciando também a velocidade com a qual esse tipo de novo serviço vai ganhando corpo. Você tocou num assunto interessante, você acabou falando aí dos juros altos, né? O Brasil hoje vive um momento de juros altos e na imprensa muito alta também. Isso, inclusive, foi colocado na Anfávia agora, na última coletiva, como uma razão para a Anfávia reduzir um pouco a expectativa de mercado para esse ano, né? Esse tipo de serviço que a Quinto oferece pode ser uma alternativa para que a montadora, aí no caso de vocês a Toyota, possa manter share no mercado? Também, eu acho que o principal objetivo da Toyota em trazer esses novos serviços é efetivamente oferecer mobilidade para os nossos clientes. Então, a ideia é que mobilidade ela é um leque bastante amplo de opções. Então, a Toyota tem desde da forma mais básica, que é produzir e vender o carro, né, ali no cash para o cliente, no pagamento à vista. Tem hoje, e já há algum tempo, também foi pioneira com novos formatos de financiamento, né, com financiamento com balão, o ciclo Toyota, que a gente chama, que foi o primeiro modelo aí de trade cycle management bem sucedido aqui no Brasil, em que o cliente pode planejar sua troca de carro sem ter grandes variações no desembolso mensal. Isso vem crescendo, e agora também com opções de uso do veículo que não envolvem a posse, que vem desde do aluguel do curto prazo, o Quinto Share, até o carro
por assinatura com o Quinto One, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Então, assim, esse é o nosso grande objetivo. Ele é, sim, uma alternativa, ele é um novo canal para a Toyota, e ele também serve como uma opção para os nossos clientes, né? Por exemplo, quando a gente fala de taxa de juros alta, para empresas é um momento importante para se capitalizar, para investir, talvez, né, aproveitar essa taxa de juros também como retorno de investimento e desmobilizar capital. Então, quando você tem uma frota própria, você tem um capital importante ali que não está sendo monetizado. Você pode mudar isso, você pode vender a sua frota, monetizar o capital que estava lá empacado, né, e aproveitar e usar o veículo como uma fonte de despesa. Então, é uma mudança também um pouquinho de pensamento financeiro, administrativo por parte das empresas. Agora, a Toyota é uma empresa diferente, né? A gente sabe que em termos de vendas diretas, por exemplo, o comportamento da Toyota é muito diferente das outras montadoras que a gente tem no Brasil, né? O relacionamento da Toyota com as grandes locadoras não é tão forte, né? E, teoricamente, você é o grande cliente de venda direta da Toyota hoje, né? Sendo assim, sendo um grande cliente da Toyota, entre aspas, né? Você tem algum tipo já de influência ali no planejamento da empresa e até no portfólio de produto que a empresa está desenvolvendo hoje? Primeiro assim, a Toyota continua tendo um excelente relacionamento com todas as locadoras, assim, e desde que a gente começou com esse projeto, a gente teve uma comunicação com as locadoras e assim, existe espaço para todo mundo. E esse é um movimento não só da Toyota, mas de todas as montadoras. Então a gente tem sim crescido gradativamente no share ali de volume da Toyota, né, para vendas diretas. A Toyota sempre teve uma percepção bastante inteligente e estratégica em relação à venda direta, no sentido de preservar o valor residual do carro da Toyota. A grande diferencial da Toyota é que a Toyota realmente trabalha com um planejamento muito bom de demanda, de suprimento e demanda, né? Para que não haja excesso. Isso está dentro da filosofia da Toyota, né? Desde o TPS, da produção, etc., para evitar desperdício, para evitar excesso, para evitar estoque. Então isso faz com que a gente consiga controlar muito bem a quantidade e o volume nos diferentes canais. Então isso faz com que a Quinto sim cresça na importância dentro do percentual de vendas da Toyota. E aí também não é só por causa do volume que a gente participa do planejamento de produto e de volumes e de vendas da Toyota. É um braço estratégico da Toyota. Então sim, a gente tem discussões em períodos antes de lançar os veículos, por exemplo, período de planejamento, que tipo de veículo atende melhor o cliente no Brasil, na América Latina, em todos os segmentos. Não só o cliente que quer comprar o carro, mas o cliente que vai precisar usar o carro de forma comercial, de forma particular. Então, que tipo de equipamentos, que tipo de body style, né, de body type do veículo vai atender melhor esse cliente, e a gente participa ativamente dessas discussões, sim. Agora, vocês já anunciaram que vocês estão com um plano de dobrar de tamanho no Brasil aqui, né, nos próximos anos, ou em breve, né? Inclusive ampliando a frota nesse rumo dos veículos híbridos que a Toyota começa a caminhar muito forte aqui, com cada vez mais força aqui no Brasil, né? Esse crescimento é global ou é uma estratégia regional, né? E está ligado a essa política de descarbonização que a Toyota tem com tanta força aqui, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Sim, e a gente tem bastante assunto aí nesse tema de descarbonização, né? Sim, a gente planeja continuar escalando, até porque esse é um negócio que depende de escala, né? O negócio de locação de veículo depende de escala, para você ter eficiências, para você ter sinergias, e a gente escala não só no Brasil, a gente escala regionalmente. Então, de novo, os sistemas que a gente usa, os aplicativos que a gente usa são todos regionais. A gente continua no nosso planejamento de crescimento sustentável, assim como é a Toyota, né? Um pouquinho por vez, um pouquinho por mês. E dentro desse crescimento, está considerado, sem dúvida nenhuma, a estratégia de descarbonização, o caminho que a Toyota adotou, que é o caminho de múltiplas alternativas, né? Em inglês a gente chama de multi-pathway, em que a Toyota tem soluções com energias sustentáveis em cada tipo de modelo de veículo, desde o combustão tradicional, em que a Toyota continua investindo para melhorar a eficiência e a redução de emissões dos veículos a combustão tradicional, assim como os híbridos leves, híbridos plenos, híbrido plug-in,
veículo elétrico 100%, veículo movido a hidrogênio. Então a Toyota tem soluções em todos esses caminhos, né? E, obviamente, não existe uma solução que se encaixe no mundo inteiro. É por isso que a Toyota seguiu por esse caminho. E aqui para a América Latina a gente não tem dúvida que a solução híbrida é a melhor solução, tendo em consideração as questões geográficas da nossa região. São países grandes, na grande maioria, países continentais, com uma infraestrutura ainda não ideal para o carro 100% elétrico, infraestrutura de carregamento. A gente tem uma matriz energética relativamente, né, sustentável, principalmente aqui no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem um grande diferencial nesse caminho de redução de emissões, que é o etanol. Então, assim, a solução híbrida flex para o Brasil, sem dúvida nenhuma, para a Toyota e para o mercado percebeu isso, é a solução ideal para esse momento de transição. E dentro da Quinto, a gente também trabalha nisso, mostrando para os nossos clientes que querem fazer alocação de frota ou querem fazer alocação de um veículo para uso particular, o porquê a tecnologia flex híbrida é a melhor solução, em termos econômicos, em termos de praticidade, porque no final das contas, Márcio, você sabe bem disso, é a que menos muda o dia a dia, a dinâmica do cliente, certo? Não requer nenhum processo diferente daquele que ele já está acostumado com o carro a combustão dele. Então, o processo de abastecimento é o mesmo, ele é autocarregável, toda a parte elétrica é autocarregável, você não precisa fazer adaptação de infraestrutura para carregamento. Então, assim, é uma solução extremamente prática também para o cliente. E, assim, os números mostram aí cada vez mais a aceitação do veículo híbrido flex cresce. Então, faz parte da nossa estratégia e dentro do nosso portfólio, obviamente, todos os veículos da linha da Toyota e da Lexus, que só tem veículos híbridos, né, aqui no Brasil, estão disponíveis para locação. Agora, você atua na América Latina inteira, né? Então, você fala de diferentes culturas, de diferentes necessidades, diferentes políticas. Você tem que adaptar muito, você tem que se adaptar muito nesses diferentes países? Ou é um serviço já regionalizado e é parecido em todo mundo? Olha, eu diria que o nível de customização, ele é muito baixo. Ele, obviamente, a gente trabalha com customização no que diz respeito a questões legais e regulamentais, né, de cada país. Então, algumas leis mudam em cada um dos países, a gente se adapta a isso, mas em termos de processos e o pacote de serviço que é entregue, ele é praticamente igual em todos os países. Vocês já são mais do que uma empresa de locação, vocês são parceiros de negócio de uma série de grandes empresas que acabam locando o veículo de vocês e fazem gestão de frota, né? Ou seja, vocês já quase estão se posicionando como uma empresa de tecnologia, né? Eu imagino que vocês têm que imaginar uma série de formas de acompanhar esses veículos quando você atende uma grande empresa, né? Qual que é o papel da telemetria nessa história toda? Fundamental. Eu também sou responsável na Toyota pela parte de carros conectados. Então, assim, a gente está juntando essas cadeiras aí, essas disciplinas, né, para efetivamente melhorar o nosso nível de serviço, a eficiência e a quantidade e a qualidade das informações que o gestor de frota pode ter em sua mão para também melhorar o seu processo interno. E aí a gente coloca um outro componente aí, e esse sim é exclusivo da Toyota, que é o TPS. Um outro benefício da Quinto está dentro do ecossistema da Toyota é que a gente tem o suporte da equipe de TPS, que é o Toyota Production System, da montadora, ajudando a Quinto e ajudando os clientes da Quinto a melhorarem seus processos de gestão de frota. Então a gente aplica informação de telemetria, a gente aplica processos de melhoria dentro do conceito TPS e a gente procura aplicar cada vez mais tecnologia para trazer eficiência para o nosso cliente. Vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente tem um painel de gestão que o nosso cliente frotista tem acesso com praticamente todas as informações administrativas e de telemetria dos veículos. Então a gente tem pacote de telemetria básico, pacote de telemetria completa, em que o cliente pode saber nível de consumo por motorista, consumo de combustível, manutenção, quanto está gastando por quilômetro, quanto gasta por veículo, por usuário, por modelo, por região. A gente tem clientes que estão espalhados no Brasil inteiro, então a gente faz a gestão da frota de um cliente com unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Então ele sabe qual é a região que tem menos consumo de combustível, qual que tem mais, qual que paga mais pelo litro de combustível. Então, assim, informação e dado hoje é fundamental para qualquer segmento. E no segmento de gestão de frota você tem um mar de dados que você pode utilizar para melhorar a eficiência de gestão.
Agora, como é que vai ser essa relação entre as montadoras e as suas empresas de mobilidade no futuro, as suas empresas próprias de mobilidade como a Quinto no futuro, né? Elas vão ser uma extensão da operação industrial e comercial simplesmente, ou elas vão ter uma vida própria no futuro? O que você acha? Olha, acho que aí depende um pouco da estratégia de cada um, mas eu não tenho dúvida que isso vai fazer cada vez mais parte do modelo, né? A montadora que não evoluir para esse modelo de mobilidade, eu acho que vai ter dificuldades no futuro, onde provavelmente cada vez mais as pessoas vão migrar para esse modelo de uso dos bens, não só do carro, né? A gente está falando de uso versus experiência versus posse, né? Isso vai além do mercado automotivo, isso vai para outros segmentos. E aí é interessante ver como a Toyota se posiciona para o futuro também, né? Com novas tecnologias, não sei, com certeza você viu o ano passado o primeiro eVTOL da Toyota fez o voo inaugural já de teste, então logo começa a produção em série. Então assim, nós estamos falando de expandir um negócio de mobilidade e muito além do que é o carro. Então eu não tenho dúvida de que as empresas ou os serviços de mobilidade eles vão ter um papel cada vez mais estratégico dentro das montadoras, né? E aí, de novo, é montadora evoluindo para empresa de mobilidade. Beleza. Agora, você está desde o começo, já está, são 2018, você falou, então são 7 anos, né, de Quinto. Vamos falar um pouco mais para frente, para a gente fechar essa entrevista. Vamos pensar lá em 2030, né? O que vai ser mais decisivo nesse negócio da mobilidade, né? A eletrificação, como a gente falou, né? A digitalização, que é outra coisa que você mexe, ou vai ser a mudança no comportamento do consumidor em relação à posse do carro? Eu acho que é tudo isso junto. Acho que tudo isso acontece de uma forma... Não dá para isolar uma coisa da outra. O comportamento do consumidor muda, a gente tem que se adaptar e eventos como IA, né, que até 2, 3 anos atrás não estavam no radar ainda de muita gente, né, hoje já são fundamentais. A gente não pensa já em fazer o nosso planejamento de médio e longo prazo sem discutir onde vai ser aplicado IA dentro dos nossos processos, da nossa jornada do cliente. Então, eu acho que eletrificação, veículos autônomos, veículos compartilhados, seja ele de maneira, né, individual ou corporativa, e veículos conectados, eles vão andar de mãos dadas aí para efetivamente suprir essas novas necessidades dos clientes. E aí, o que era o acrônimo, né, o CASE que a gente sempre usou, de Connected, Autonomous, Shared, Electrified, a evolução natural disso é agora o Software Defined Vehicle. Então, é o veículo definido por software, que quebra mais uma barreira, né? E para mim, essa é a grande mudança que vai permitir acelerar ainda mais a introdução de novas tecnologias autônomas, de compartilhamento, de conectividade, a partir do momento em que o veículo se torna realmente um casco que guarda o software. Essa é a grande mudança. Então, a partir do momento que a gente puder controlar tudo que acontece, e o cliente puder controlar tudo que acontece do veículo, fazer do veículo uma extensão dos seus equipamentos eletrônicos, aí a gente tem um novo salto de mobilidade. Então, eu acho que essa é a grande mudança que está vindo aí, os veículos que são definidos por software. Há 15 anos atrás a gente só sonhava com tudo isso e tudo isso está batendo já aí na porta. Roger, muito obrigado pela tua participação, pelas reflexões que você nos ajudou a ter aqui hoje sobre essa questão da mobilidade como um todo, né? É sempre muito bom a gente poder ter esse tipo de informação de quem está cuidando desse trabalho dentro, né? Dentro do trabalho, tá? Isso para mim é uma paixão. Eu gosto muito de falar sobre o tema, estou envolvido nisso há um bom tempo e espero continuar por um bom tempo ainda vivendo essa transformação. Acho que a gente está numa geração privilegiada, Márcio. A gente viveu o carro no seu modelo talvez mais áureo como objeto de desejo, de status, e a gente vai conseguir enxergar o carro efetivamente como um braço do cliente, como uma extensão da vida do cliente. E vocês estão fazendo esse futuro chegar cada vez mais perto. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado novamente. Fique ligado nos canais da Autodata, nas próximas edições do nosso Linha de Montagem, e em todos os nossos conteúdos sobre o setor automotivo. Até a próxima entrevista.